Olivier Soulier escreveu respondendo à solicitação de uma criadora desesperada com uma fatalidade acontecida em sua residência. Uma história triste e cheia de dúvidas. Aconteceu quando na casa dela moravam vários animais já fazia alguns anos. Entre eles, 2 fêmeas da raça Boxer e um papagaio. Todos viviam em perfeita harmonia, com exceção das Boxer, que brigavam ocasionalmente. No entanto, mais brincavam do que brigavam. Em maio, a proprietária dos animais precisou se ausentar por uns dias. No primeiro dia, tudo estava tranquilo, até a secretária ir embora por volta das 5 horas da tarde. Os animais ficaram em convivência normal, com seus brinquedos, comidas e água à disposição. Na manhã seguinte, quando a secretária retornou ao serviço, foi que ela não encontrou o papagaio, e sim penas pela casa toda. Desesperada, ela entrou em contato com o esposo da proprietária, e o mesmo, ao se deparar com a situação, constatou que realmente o papagaio tinha sido morto através dos restos encontrados nos dejetos das cadelas. A dona, desolada, sentiu-se culpada e com grandes dificuldades para encontrar um sono tranquilo. Tentando achar explicações plausíveis para o acontecido, procurou a ajuda do Olivier. O mesmo ficou bastante sensibilizado tanto pela tragédia, a dor e as dificuldades da proprietária em entender o ocorrido, como o sentimento de culpa da mesma. E no objetivo de tentar evitar futuras tragédias nos lares de outros proprietários, Olivier procurou esclarecer o seguinte. Felizes proprietários e criadores, amantes inveterados dos cães, bom dia. Demorei alguns dias para responder à solicitação da proprietária dos animais, no caso citado antes, e realmente peço desculpa por isso, mas queria trazer uma resposta completa, sem ser demasiadamente longa, né? Sem usar demais termos técnicos rebarbativos, tirando as suas dúvidas e, sobretudo, ajudando a evitar outras tragédias, né, no lado de outros proprietários, né, de outros criadores de cães no futuro. Entendendo e compartilhando a dor da proprietária, eu fico até sem palavras para reconfortá-la. Mas ela pode acreditar nos meus melhores sentimentos, fez a situação desesperadora e desastrosa que ela conviveu pouco tempo atrás. Mesmo assim, eu me esforcei a manter a minha análise e minhas conclusões as mais profissionais possíveis, né, ao risco de parecer excessivamente frio, para atender o melhor possível a sua solicitação e tentar esclarecer a realidade dos nossos suspeitos e assim diminuir e até, na maioria dos casos, eliminar os riscos de ocorrer outros acidentes trágicos na sua casa ou eventualmente na casa de outros proprietários, em outros lares, né, no futuro. De fato, os cães, independentemente da raça, do sexo, né, apesar do processo de domesticação ter começado entre 10 mil a 12 mil anos atrás, seguinte o conjunto das mais recentes descobertas paleontológicas, ainda apresenta comportamentos correspondentes aos instintos próprios à maioria dos canídeos. A domesticação dos nossos companheiros de 4 patas, canis familiares, os tornou sem dúvida mais adaptados ao convívio com o ser humano. Perder a maioria dos medos e desconfianças naturais aos animais selvagens, aprender a entender e a se adaptar aos nossos sinais não verbais e até associá-los aos verbais que emitimos juntos, assim desenvolver uma capacidade de interpretar facilmente, nem tanto o sentido, mas sim as consequências de parte do nosso vocabulário, sobretudo quando associado a tons acentuados significativos, o que levou a influenciar e até modificar certos dos seus comportamentos por adaptação. Mas os cães continuam canídeos, ou seja, com intensidade diferente de um para o outro, variando em função do próprio histórico do animal, da circunstância e do contexto onde evoluem. Todos os cães podem apresentar excepcionalmente ou frequentemente comportamentos instintivos, atávicos e próprios à espécie canina em geral, inclusive comportamentos agressivos. A agressividade é um sinal comportamental comum e que raramente tem origem exclusivamente orgânica. Na natureza, de acordo com a situação e em determinado momento, o cão exibe diferentes tipos de agressão. Nem todo cão reage de forma agressiva aos mesmos estímulos.
A reação agressiva vai variar de acordo com a personalidade própria e não somente a raça. Por isso é importante que os proprietários tenham cuidado de avaliar exaustivamente a personalidade de suas mascotes e fazer o necessário a fim de evitar possíveis acidentes. O comportamento agressivo é todo aquilo que tem como objetivo intimidar ou machucar uma pessoa ou outro animal. Sendo assim, podemos dividir os comportamentos agressivos em grupos ou subgrupos e relacionar cada um deles com diferentes tipos de situação. Mais especificamente, no caso das cadelas que comeram o papagaio, devemos citar o grupo de comportamentos relativos à agressividade predatória. Lembrando que mesmo depois de todo o processo de domesticação do cão primitivo, o instinto predatório essencial para a sobrevivência sempre esteve presente. O caso da agressividade predatória dirigida para os humanos é o caso, por exemplo, de um cachorro que persegue uma pessoa que está passando por ele correndo. É provável, inclusive, que quando a pessoa para de correr, ele para também, sem machucá-la. Nesta situação, o cachorro por instinto de caça, e não com a intenção de intimidar ou machucar. No caso da agressividade dirigida a outros animais, o comportamento que os cães exibem aqui é predatório, sendo difícil eliminar por ser um comportamento instintivo. O que se pode fazer é habituar o convívio entre os animais, realizando uma aproximação segura entre eles, até que eles se toleram, se ignoram. Caso ocorra uma nova resposta de caça, deve-se retomar a habituação, usando de métodos de contracondicionamento com reforços positivos, quase que continuamente, numa família onde o animal é provido constantemente de atividades ocupacionais, exercício físico e disciplina em quantidade e qualidade suficientes. Pode até tornar o convívio mais do que tolerado e sim apreciado, a ponto do predador natural se tornar até protetor do que seria uma caça em condições selvagens. Esses tipos de agressividade partilham de componentes instintivos muito fortes, mas não tem sido efetuado um trabalho de socialização perfeito entre os indivíduos das duas espécies. Um leve desequilíbrio nas condições diárias oferecidas aos cães pode provocar tais reações agressivas. No caso, como a proprietária descreveu, isso aconteceu na ausência dele, quando ela estava viajando para a capital Fortaleza. E provavelmente na ausência de todos, pois até a sua secretária reparou somente no dia seguinte. Quando voltou para a residência dos proprietários, se deparando com a casa cheia de penas e o louro tendo desaparecido. Como já descreveu, de vez em quando as cadelas tinham algumas discussões, embora brincassem mais do que brigavam. E podem ter aproveitado a ausência de qualquer autoridade humana para tentar acertar um pouco os ponteiros. E assim podem ter acabado atacando o papagaio por transferência ou redirecionamento da agressividade. Ele pode ter caído, inclusive no meio da eventual confusão. Ou simplesmente elas podem ter se juntado para caçá-lo, respondendo ao apelo predatório natural aos cães, sobretudo quando não perfeitamente socializado com outra espécie. Ninguém pode culpar a proprietária, nem mesmo a própria, pois infelizmente a informação sobre a agressividade dos nossos xodóis são ainda muito raras e pouco acessíveis ao grande público. E tampouco podem culpar as cadelas. Elas não são nada ruins ou maldosas. Esses conceitos são exclusivos da espécie humana, mas são cadelas perfeitamente normais, respondendo perfeitamente à psicologia e um conjunto de atitudes e comportamentos próprios à espécie canina e subespécies familiares, nossos cães domésticos. Insisto em dizer que a socialização não é somente uma questão de convivência e simples tolerância entre duas espécies diferentes, mas sim um trabalho específico, diário e duradouro, quase a vida toda, entre, no caso, as cadelas e o louro. Para isso, aconselho todos a procurar ajuda profissional, pelo menos no processo inicial, e cada vez que sentir necessidades,
não hesita a consultar e seguir as orientações de um excelente comportamentalista animal na sua região. No caso contrário, às vezes acidente acontece. Aconselho ainda, quem não tiver condição de procurar tal ajuda, a limitar o número e a diversidade dos animais dentro do lar, para facilitar o controle da convivência e a socialização mais que necessária. Isso aqui já foi a conclusão, então, sem mais por enquanto, espero que de uma certa forma isso ajude a encontrar um novo equilíbrio com seus animais, agora ou no futuro, e evitar assim eventuais acidentes. Agradeço a atenção de todos e provavelmente em breve passaremos outras informações, outras considerações, reflexões sobre os assuntos em geral dos comportamentos animais e eventualmente de como melhorar ou corrigir esses comportamentos na convivência diária, no dia a dia com o ser humano e dentro da sociedade humana, certo? E também em breve acredito que nós postaremos algumas palestras, mini palestras, etc., mini áudios ou áudios. Fique atento, né, para quem gostar e achar que a gente faz informação interessante, com certeza em breve vai vir mais. Tudo de bom para vocês. Até logo.